Olá, meus amados irmãos e irmãs, santos, os filhos de Deus justos e nascidos de novo, que verão e entrarão no reino de Deus, conforme prometido pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador. Saudação a todos, com a paz do Cristo Jesus, e àqueles que não me conhecem, permita-me identificar. Sou José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, unido em fé e comunhão com a The New Life Mission, Coreia do Sul. E como servo de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo, agora estou servindo a você, trazendo mais uma mensagem para a nossa meditação. Amém? De todo o meu coração desejo que todos vocês sejam plenos das bênçãos de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E vamos à nossa mensagem preparada para hoje. Eu dei como título: O batismo de Jesus Cristo por João Batista esmaga a cabeça da serpente e destrói a obra do diabo. Eu quero repetir: o batismo de Jesus Cristo por João Batista esmaga a cabeça da serpente e destrói a obra do diabo. Queridos, logo após ser criado, o homem caiu enganado pela serpente maligna, o diabo, e Deus amaldiçoou a serpente maligna, o diabo, dizendo que sua cabeça seria esmagada, conforme encontramos em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, lembrando que a leitura em minha Bíblia é na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Amados, isso foi profetizado quando Deus amaldiçoou então a serpente maligna, o diabo, quando da criação. Mas 4.000 anos depois, o Senhor Jesus Cristo cumpriu a profecia. Isso nós constatamos lendo Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Lembrando, o pecado é a obra do diabo, que trouxe a morte a todos os homens. Este enganou a Eva, que influenciou a Adão e os levou à desobediência. E o resultado foi a queda da humanidade e a entrada da morte no mundo, constatado em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras versões dizem que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Amém, amados? Eu queria ler ainda com vocês no Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 44, testificando outra vez, para deixar bem claro quem é o diabo, a serpente maligna, ao qual Deus garantiu que teria a cabeça esmagada e que sua obra seria destruída. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, Jesus veio esmagar a cabeça da serpente maligna do diabo, veio desfazer a obra do diabo. Jesus veio eliminar o pecado, eliminar a morte. Amém, queridos? E eu chamo vocês agora a atenção para lhes enfatizar que realmente Jesus veio para destruir a obra do diabo. E como é que isto acontece? Amados, vamos ler 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio destruir a obra do diabo. Foi para isto que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio, para destruir as obras do diabo. Proponho entendermos como foi que Jesus destruiu a obra do diabo e esmagou sua cabeça. Vamos entender? Ainda há os que não compreendem bem. Sigamos. Para destruir a obra do diabo e nos resgatar da morte, o Senhor Jesus Cristo precisou nos fazer morrer para este mundo e nascer de novo, porque somente os que nascerem de novo poderão entrar no reino de Deus e ter a vida eterna. Mas é nascer de novo com a fé da água e do Espírito. É nascer de cima. É nascer de cima. É nascer de Deus. É ser gerado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não faz morada ou habita em corações sujos e enlameados de pecados, como se fossem charcos de lodo de um brejo fétido e podre, exalando vapores de pecados. Assim, o plano de salvação de Deus incluiu que, para ser salvo, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, o que significa que cada um dos homens sujos de pecados, os pecadores, para serem salvos, precisariam ser lavados com a fé na água e no Espírito. Mas como assim? Alguém pode perguntar. Eu respondo lendo o Evangelho, lendo no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 5 ao 7, que diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 5 ao 7. Então, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, saiu da Galileia e andou até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o representante dos pecadores, o maior entre os nascidos de mulher, que, como o último sumo sacerdote, transferiria para Jesus todos os pecados do mundo, os pecados de todos os homens, desde Adão até o último que ainda nascerá neste mundo antes de sua volta. Queridos, Jesus foi até João para cumprirem um ato de justiça.
Leia nos versículos de Mateus capítulo 3, versículo 15. Leia também em Romanos capítulo 5, versículo 18. Você vai entender que ato de justiça se refere àquele que Jesus foi lá para ser cumprido por ele e por João Batista. Amados, João Batista transferiu para Jesus os pecados de todos os homens do mundo, para que, após 3 anos, fosse Jesus para Jerusalém, onde recebeu o julgamento e o juízo de morrer, derramando seu sangue na cruz, como o pagamento do salário dos pecados. Leia Romanos capítulo 6, versículo 23. Tudo conforme as Escrituras e a exigência da lei, que nós podemos encontrar, a exemplo, em Levítico capítulo 1, versículo 4, também em Levítico capítulo 16, versículo 21. Jesus recebeu e lavou os nossos pecados na água do seu batismo, para nos salvar. Seu batismo nos salvou. Leia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que o batismo salva. Não o meu e o seu batismo, mas o batismo de Jesus realizado por João. E porque nos lavou em seu batismo, Jesus foi morto, sangrando na cruz, para nos purificar com o seu sangue e pagar o preço completo de toda a dívida dos nossos pecados, tendo assim quitado inteiramente a nossa dívida de pecados. No grego, está consumado, como Jesus Cristo disse ao entregar o seu Espírito ao Pai, é tetelestai, que significa está quitado, não há mais nada a pagar. Ele pagou todo o preço. E tudo conforme a exigência da lei, conforme mencionei lá em Levítico capítulo 1, no versículo 4, e em Levítico capítulo 16, versículo 21, ainda na lei, conforme a exigência da lei, o pecador comprava uma oferta, tinha que ser um animal macho, imaculado, não podia ter manchas, ossos quebrados, ok? E apresentava este animal ao sacerdote. O sacerdote, examinando o animal e considerando uma oferta viva e perfeita, aceitava o animal. Neste momento, conforme a lei, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, concordando com os pecados que o pecador, também pondo as suas mãos na cabeça do animal, confessava, e esses pecados eram transferidos para o animal. Na sequência, como o salário do pecado é a morte, como não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, o animal era sacrificado, era cortada a sua garganta e o sangue jorrava, e o sacerdote colocava esse sangue nas 4 pontas do altar. Lembrando aqui que o sangue de Jesus esteve também derramado nas 4 pontas da cruz, ok? Amados, mas teríamos que ser lavados, teríamos que estar limpos dos pecados. E foi com a água do batismo do Jordão que Jesus cumpriu um ato de justiça, levou, aceitou os nossos pecados sobre si, ele que nunca pecou, os lavou e depois foi até a cruz sangrar em nosso lugar, recebeu o terrível julgamento. Vamos conferir como Jesus lavou os nossos pecados no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 e 17, do 13 ao 17, que diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha o que Jesus falou. João não queria batizar. Jesus insistiu e disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, João não queria batizar, Jesus insistiu. Jesus falou para João: João, me batiza porque eu tenho que dar um exemplo à igreja que está nascendo? Não, Jesus não se batizou para dar exemplo, não. Ele se batizou para o cumprimento de um ato de justiça, que está no capítulo 15 de Mateus 3 e também no capítulo 5, em Romanos, no capítulo 5, versículo 18. Queridos, Jesus, ao ser batizado por João, recebeu sobre sua cabeça, por imposição de mãos de João, lembra, conforme a exigência da lei, todos os pecados de toda a humanidade. João é a voz do que clama no deserto, é o que veio aplainar o caminho para Jesus, é o Elias que havia de vir, é o maior entre os nascidos de mulher, portanto, é o representante da humanidade pecadora e é ainda o último sumo sacerdote, sendo o filho do sumo sacerdote Zacarias. Ele era da tribo de Levi, da linhagem dos sacerdotes. Confira no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, e você vai ver quem é o pai de João Batista, é Zacarias. E como é que você sabe, Zé Galvão, que ele era o sumo sacerdote? Muito bem, quando foi revelado a Zacarias que ele teria um filho que se chamaria João, ele estava dentro do tabernáculo, num santo dos santos, no único lugar onde somente uma vez ao ano o sumo sacerdote podia entrar. João é o sumo sacerdote. Mas tinha sumo sacerdote de Jerusalém? Tinha, 2 falsos sumos sacerdotes. Sumo é o maior entre os nascidos de mulher, é o que representa a humanidade, representava os pecadores. E os de Jerusalém, Anás e Caifás? Falsos. Mas o povo sabia quem era João Batista e ia até as margens do Jordão para ouvir a sua mensagem dura. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Ele dizia: arrependei-vos. Ele dizia: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. E o povo ia até lá e confessava os pecados. E esses pecados confessados são os pecados que João transfere para Jesus. E neste ato, e por fé, todos os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus, que também, no ato e por fé, e nós cremos, sangrou na cruz, pagando o preço desses pecados. Jesus, que recebeu os nossos pecados, os lavou para termos o coração limpo, para recebermos o Espírito Santo, para podermos nascer de novo, de cima, de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Os nossos corações tiveram que ser lavados. Jesus fez isso. Bastava isso? Não. Os nossos corações teriam que ser também purificados. E como? Conforme a exigência da lei, com o sangue. E Jesus derramou também o seu sangue, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Então, no momento do batismo de Jesus, nós temos ali reunidos o sumo sacerdote da terra. Quem? João Batista. A oferta viva. Quem? Jesus Cristo. Oferta viva, perfeita e imaculada, o próprio Filho de Deus, que recebeu os pecados do mundo. E o que mais tinha lá? A água do Rio Jordão. Sim, nos lavou na água, que lavou os pecados do mundo no momento em que Jesus foi imerso por João. E tinha também as testemunhas. Quem eram as testemunhas? Leia no texto. O céu abriu e o Pai disse ser Jesus, o seu Filho amado, em quem se comprazia. Quem mais estava lá? O Espírito Santo, que desceu na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. Você está entendendo a importância do batismo de Jesus? E ainda tem alguém ensinando que Jesus foi lá para ser batizado, simplesmente para dar o exemplo. Tá bom.
para dar o exemplo. Ele foi lá cumprir um ato de justiça para minha e para a sua salvação, porque teríamos que ter o coração lavado para receber o Espírito Santo e nascermos de novo. E somente os nascidos de novo entram no reino dos céus. Amados, como Jesus veio nos salvar? Eu vou dizer para você. Conforme 1 de João, no capítulo 5, do versículo 6 ao 9, diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Como é que Jesus veio? Por meio de água e sangue. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Aí diz o texto agora assim, ó: não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Jesus veio só com a água do batismo? Não, veio também com o sangue da cruz para nos salvar. E quem é que testemunha? Diz o texto, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um, e três são os que testificam na terra. Quem são? O Espírito, a água do batismo de Jesus, lá no Jordão, e o sangue derramado na cruz. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Qual é o testemunho dos homens? Que Jesus Cristo foi lá ser batizado só para dar o exemplo, que ele nem tinha pecados. Não. O testemunho de Deus sobre seu Filho Jesus é que ele veio por meio da água para ser batizado, do sangue, porque morreu na cruz. Você está entendendo? Aí você fica com o testemunho dos homens ou com o testemunho de Deus. Vai lá na tua Bíblia, 1 de João, capítulo 5, do versículo 6 a 9. Agora sabemos porque o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista e porque ele derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário. Foi, sem sombra de dúvida, para a nossa salvação e vida eterna, com a remissão dos pecados, revelada no Evangelho da água e do Espírito, conforme lemos. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, quando Jesus disse que quem não nascer de novo da água, lavado lá no batismo de Jesus, não é lavado no nosso batismo, não. O nosso é para testemunhar que cremos no batismo de Jesus. Na semelhança de sua morte morremos, na semelhança de sua ressurreição ressuscitamos. Então nós sabemos o motivo e a razão que levou o Senhor Jesus Cristo a ser batizado por João Batista e depois derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Foi sem sombra de dúvidas para a nossa salvação e vida eterna, para a remissão dos pecados revelada no Evangelho da Água e do Espírito. Então, na sequência, há uma sequência. Jesus não primeiro morreu na cruz para ser batizado depois. Não, tem uma sequência. Então, na sequência, após seu batismo por João, Jesus caminha com os pecados da humanidade, carrega os pecados da humanidade em seus ombros, até que 3 anos depois morresse derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, onde recebeu o julgamento e o juízo de morrer, castigado, pregado, para sangrar até a morte na cruz, substituindo a você e a mim. Você está entendendo? Jesus, ao morrer derramando seu sangue na cruz, pagou o preço total de todos os pecados da humanidade. Jesus quitou toda a dívida dos pecados do mundo, dos meus e dos seus pecados também. Todos os pecados do mundo, desde Adão até o último homem que nascerá nesta terra, antes da volta do Senhor Jesus, foram lavados e purificados na água do batismo de Jesus por João e no sangue de Jesus derramado na cruz. Todos os pecados do mundo incluem os pecados do passado, do presente e até os pecados do futuro, que ainda nem sequer cometemos. 3 dias após sua morte, Jesus, ao ressuscitar, ascendeu aos céus e sentou-se no trono ao lado do Pai, de onde nos enviou o Espírito Santo, que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E se agora tem alguém te convencendo do pecado
da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Eu apenas estou sendo usado para isso. Jesus, cumprindo a justiça de Deus em um único ato de justiça, leia Mateus capítulo 3, versículo 15 e Romanos capítulo 5, versículo 18. Em um único ato de justiça, composto por seu batismo e seu sangue, Jesus nos deu a fé do Evangelho da água e do Espírito, a verdadeira fé de nossa salvação, e pisou esmagando a cabeça do diabo, a serpente maligna, foi sendo batizado e morto na cruz, sangrando, que Jesus nos deu a salvação, destruiu totalmente a obra do diabo. Amém, amados? A serpente maligna foi esmagada debaixo dos pés de nosso Senhor, do nosso também, que temos esta fé. Jesus, cumprindo toda a justiça de Deus, conforme as Escrituras, nos deu a fé que nos lava e purifica totalmente dos pecados, que resolve todos os nossos problemas com pecados, nos faz os filhos de Deus, justos e nascidos de novo, que entrarão no reino de Deus. Ou seja, Jesus destruiu totalmente a obra do diabo, que era a morte, o pecado e a morte contra as nossas vidas. Os filhos de Deus, justos e nascidos de novo, são os que creem que todos os seus problemas com pecados estão resolvidos, que creem que Jesus levou e lavou os seus pecados e os purificou totalmente, de uma vez por todas, na água do seu batismo por João e seu sangue derramado na cruz, ou seja, a nossa perfeita remissão dos pecados. Portanto, crendo que estão limpos, podem receber em seus corações o Espírito Santo, que neles faz morada e habita. Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, que somente os nascidos de novo entrariam no reino de Deus. Ninguém que tenha pecado no coração poderá nascer de novo, porque o Espírito Santo não habita em um coração sujo de pecados. Você está entendendo? Tem que nascer de novo, tem que ser lavado para o Espírito Santo habitar seu coração e você poder, então, nascer de novo e entrar no reino de Deus. Só é nascido de novo aquele que tem o coração lavado e purificado dos pecados. E foi com o seu batismo e com o seu sangue derramado na cruz que o Senhor Jesus Cristo nos purificou definitivamente para recebermos o Espírito Santo e assim nascermos de novo da água e do Espírito. A água aqui é a fé no batismo de Jesus por João. Quando pregamos e ensinamos o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, que crê no batismo de Jesus por João e em seu sangue derramado na cruz, e ainda em sua ressurreição ao terceiro dia, continuamos a pisar e esmagar a cabeça da serpente maligna com a mensagem do verdadeiro evangelho de salvação e vida eterna, porque a pregação e o ensino do verdadeiro evangelho da água e do Espírito, além de ser a verdade da salvação, é a continuidade da mensagem da obra de salvação advinda com a graça de Deus, a graça da redenção e da remissão total dos pecados da humanidade. A obra da remissão dos pecados pela justiça de Deus vem diretamente do trono de Deus e do seu grandioso amor. Mas o homem precisa crer, pois, mesmo sendo a remissão dos pecados tão amorosa e oferecida a todos, somente os que creem serão salvos. Os que recusarem a crer, infelizmente, serão destruídos e lançados no inferno. Eu quero oferecer para você a oportunidade de ler muito mais sobre a fé que esmaga a cabeça da serpente maligna, que te faz um filho de Deus justo e nascido de novo, tendo todos os seus problemas com os pecados, passados, presentes e futuros, resolvidos de uma vez por todas, tudo conforme a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Este é o primeiro livro de uma série de 67 livros, com tradução em 96 idiomas, e todos são grátis. Eu vou deixar um site na descrição e você poderá baixar os e-books ou audiobooks para ouvir e poder ler esta maravilhosa obra, que não substitui tua Bíblia, mas te ensina a entender tua Bíblia. É um livro do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul, que tem por título Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito.
Eu vou deixar o site para você obter este livro na descrição. Também www.bjnewlife.org, www.bjnewlife.org, ok? Te espero lá no site. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a você e a sua família e a todos ao seu redor. Amém.